Sejam bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui, gente, uma estrela, uma super digital influencer. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréa Diniz. Sejam todos bem-vindos ao Special Talk. Bruna, olá. Prazer te receber Obrigada aqui. pelo convite. É muito bom ter você por aqui, até porque a gente acompanha você há algum tempo, não só nas redes sociais, né? Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história. E a gente acompanha você na vida e nas suas evoluções, e você é realmente uma estrela. Você cresce, só cresce, e o seu brilho só aumenta. Você tá incrivelmente linda. A sua maquiagem tá divina hoje. Obrigada, eu que fiz. O que define a Bruna que a gente conhece tão bem, que a gente já ama de paixão, segue, curte tudo que você faz? Então, eu sou Bruna Rodrigues, para quem não me conhece, sou digital influencer há 5 anos. Eu sou personalidade forte, aquariana, nata. Mas, enfim, apaixonada por beleza desde criança. Atualmente eu gravo vídeos sobre beleza, né, sobre maquiagem, ensinar autoestima para as pessoas, para as mulheres. E de forma prática, fácil e acessível, acima de tudo. Sou eu. Linda. E Bruna, você nasceu com uma condição rara, né? E isso nunca foi uma barreira para você. Não. Conta então como que você começou a usar da maquiagem como uma ferramenta não só de vaidade, mas para se mostrar o quanto você é forte, o quanto você é capaz. Conta a sua história aí de descobrir a maquiagem, as ferramentas que você usa, como que é isso? Então, eu acho que essa maturidade de entender o significado da maquiagem, ela veio bem por agora mesmo, assim, com a idade, com a maturidade mesmo. Antigamente era sempre a questão da vaidade, eu sempre fui muito vaidosa, desde muito novinha. Gostava de se arrumar, de andar de acessórios e tudo mais. E assim, por ter uma deficiência ou não, nunca achava que não poderia ser usado. Nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, aos 12 anos, mais ou menos, eu já comecei a me maquiar com isopor. E me maquiei dessa forma até os 26 anos, mais ou menos. E foi só desde então que eu refleti que a maquiagem não é só uma vaidade. Que ela tá muito ligada à autoestima das mulheres, né? À autoconfiança, ao empoderamento. Então, assim, é inevitável você se maquiar e sair de lá transformada por si só. Então, e também é o meu único momento de fazer algo por mim mesma sozinha. Já que, né, pela minha deficiência, eu tenho muitas limitações, eu não consigo fazer praticamente nada. Preciso da minha mãe para auxiliar em tudo. Então, a maquiagem e a comida é uma coisa que eu consigo fazer por mim. Do meu tempo, do meu gosto, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Então, é mais sobre isso que a maquiagem transformou. A sua história é uma história linda. E é uma história que você vem enfrentando barreiras, né? Na sua vida. Sim. Como um todo. E a gente te acompanha há algum tempo já. A gente esteve juntas no Gepeto, né? Sim, e a Bruna é realmente uma celebridade, né? Exatamente. Uma pessoa ímpar. Eu gostaria que você falasse do seu projeto com o Tripé Beauty, como ele foi desenvolvido, porque realmente ele surgiu e ele nasceu a partir da sua necessidade. Exato. Como foi para a Bruna entender o que a Bruna precisava, como ela precisava e como foi mostrar para as pessoas como desenvolver isso, né? Não só com relação ao tripé, mas também com relação à sua rede social, com relação aos lugares onde você já chegou. Como a Bruna fez? Como a Bruna fez para transpor essas barreiras? Conta pra gente do tripé, mas conta também de todas essas barreiras transpostas. Então, como eu disse, eu me maquiava com isopor, né? Foram mais de 16 anos maquiando dessa forma, porque era a única ferramenta que eu tinha naquele momento e a forma que eu conseguia fazer sozinha. Mas desde então eu vinha pesquisando no mercado afora alguma coisa que suprisse isso, essa falta, essa necessidade que eu tinha de substituir para conseguir me maquiar de forma mais prática também, né? Mais estético. Ainda mais depois que eu comecei a gravar os vídeos, que foi totalmente assim, por acaso.
Eu nunca tive a intenção de ser o que eu sou hoje, jamais. Até porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, que detestava ser o centro das pessoas. Então, eu estar aqui hoje, ou estar gravando para milhares de pessoas, um tempo atrás seria totalmente impossível. Impossível mesmo. Eu era muito, muito tímida. Ainda sou, mas melhorei bastante. Eu Então, vou ter que pegar umas aulas, né? é, Porque apesar de não parecer muitas vezes, eu, assim, eu tenho uma trava com a câmera. exatamente, eu não também. sei o que é, tipo terror de palco, de artista. Eu tenho terror de câmera. Se eu tô olhando aqui pra você, tá tudo bem. Mas Sim. eu olho pra câmera lá e falo, meu Exato. Deus do céu, parece um monstro, vai sair de lá de dentro de mim. Aham. Horrível. Eu É. tenho várias manias, inclusive, de não gravar com gente olhando até hoje. Eu vou gravar meus stories, eu não consigo assistir os meus stories. Eu nunca assisti um podcast. Aí, ó. Sou Eu eu. gravo, participo do momento, eu me deleito aqui, mas eu não Isso, e consigo pronto, ver um esquece. vídeo. Aham. É, Ai, eu sou assim. Vai gravar os stories junto com as pessoas? Jamais, não dá. então, eu também sou É, assim. esse processo a gente precisa melhorar, Opa, vamos gravar um vídeo sobre não é? Vamos. isso. É, mas, enfim, o tripé, ele surgiu justamente pela necessidade e por não ter nada no mercado acessível, né? Que isso já não é uma novidade para ninguém. A acessibilidade é quase zero, principalmente no mundo da beleza. Então, foi o processo. Quando eu descobri que através de prótese 3D era possível fazer as impressões, eu comecei então a buscar referências bem aleatórias, assim, da necessidade. Então, eu desenvolvi como se fosse a ideia principal foi um tripé de celular, aqueles que estica. Eu peguei essa ideia base. Aí, os movimentos dos pincéis. Como são pincéis de maquiagem, tem variáveis tamanhos, né? Embalagem de maquiagem é muito complicado, porque tem pequeno, grosso, todo, né? Muitos. Então, a outra parte do encaixe da maquiagem, eu até esqueci de trazer eles para vocês verem, inclusive. Mas foi do encaixe de microfone, aquele mesmo processo. Então, Ele aperta, então, ele tem um parafuso. aí ele não aperta, ele só encaixa. Ah, Ele tem um abertinho no meio, que ele consegue... Ele ajuda. Isso. Diversos tamanhos, né? Porque a maquiagem é muito variável. E aí deu certo. Só porque, assim, totalmente acessível ainda não chegou lá. Recentemente, eu contratei um engenheiro para poder me ajudar, né? Porque essa ideia foi totalmente minha. Aí eu só consegui a pessoa para desenhar e colocar de fato no papel, né? Mas aí eu contratei um engenheiro para poder ver essas questões que ainda faltam, que ainda não ficou tão acessível. Eu ainda não consigo usar ele totalmente sozinha, porque os encaixes acabou ficando duro. Então, todo esse processo aí de atualização, mas assim, é bem complicado, bem burocrático, até porque não tem referência, né? A gente não tem no mercado algo que você possa se inspirar e basear naquilo, não tem. E você desenvolver junto com a pessoa, acertar o mesmo raciocínio é bem complicado. E o é custo. como um filho, né? Sim. É algo como se a gente se sente um pouco assim com a empresa, Exato. né? Quando a gente cria algo e Sim. isso é grande, isso Sim. traz uma... Hoje eu entendo quando as pessoas lançam uma coisa e falam do trabalho que dá. Realmente é uma coisa minha, pra mim, não é nem pra, né? Assim, a princípio não é pra comercializar, mas se no futuro próximo, quem sabe, surgir a necessidade, a gente tá aberta pra fazer, né? Estamos procurando, hein? Procurando investidores para investirem no Tripé Beauty. Exato, Não é? acessibilidade para todos. Mas acertar as ideias é muito complicado e você tem que testar, né? Testar e às vezes uma coisa que você testa que funciona, na prática não funciona tanto. E o custo, né, também é muito alto. Não é barato. E Bruna, a gente vê, você tem milhares de seguidores, né? A internet te abraçou. Mas a gente sabe que da mesma maneira vem pessoas queridas, carinhosas, o capacitismo existe. Tem aquelas pessoas que fazem aqueles comentários maldosos, aqueles elogios, né? Querendo às vezes denegrir a sua imagem ou trazer a deficiência à tona de uma maneira negativa. Como que você já lidou com isso? Como que você lida com isso? Como que fica o seu emocional frente a tudo isso? Ao mesmo tempo, milhares de pessoas que te admiram
e aquelas pessoas malvadas ali, né, querendo te diminuir. Eu acho que se eu falar que eu nunca passei por isso, estaria mentindo, né? Acho que todos os vídeos, quando fura da bolha, eu tenho vídeos de milhares e milhares de visualizações, né? 6,5 milhões, 30 milhões, então assim, é impossível, você só tem elogios, né? Não dá pra ser assim. Mas eu, sinceramente, volto a dizer, né? Aquariana. Aquariana, tô zero preocupada, de verdade, lido não lidando. Às vezes bloqueio, depende do dia, depende muito, mas de forma geral não teve nada que acontecesse que me deixasse assim surtar ou duvidasse de mim. Tudo acho que as pessoas têm que aceitar as diferenças de cada um. Todos nós temos as nossas imperfeições, sejam deficientes ou não. E não vai agradar todo mundo, tá tudo bem também. Gente, que aula, né? Eu tô falando, às vezes eu e a André, assim, a gente decidiu vir para a rede social porque muitos pacientes chegavam até nós e falavam assim, a gente já passou por um monte de gente até chegar aqui. Parece que a gente não era vista. Então a gente pensou, nós precisamos ser vistos. Sim. Mas quando a gente toma esse passo, a gente tem aquele receio assim, nossa, o que os outros vão achar? Sim. Né? Será que vão criticar? Vai achar que a gente está exibida demais? Então a gente tem esse receio. Tá querendo aparecer, né? Tá querendo aparecer, acha que é melhor que os outros. Tá famosa e tal. Tá vendo? Eu sou dessa época de exibida. Amiga, eu não sabe nem o que é exibida. Sabe? Mas eu acho assim, eu falo que bacana, né? A Bruna mostrar esse show de autoestima. Com certeza. E falar, olha, não tô preocupado, não. não. Eu tô exibida mesmo. Entendeu? Tô ali. Tô ótimo e tô lá na rede Tô ali, social. Que não bom, vim mas pra agradar sim, todo mundo e tá tudo certo. Mas assim, agora, falando sério mesmo, estar nas redes sociais, a gente tem que ter um controle emocional muito forte, né? Porque todo mundo tá sujeito a passar por isso e se a gente não tiver um autoconhecimento, um propósito muito maior, você realmente não consegue, porque a internet tá aí para comparar. Eu acho que a pior maneira, talvez, assim, da internet, que eu acho que trouxe para muita gente, é a comparação. É mais do que os comentários, é aquela frustração de você ver o outro vivendo, aí puxando pelo lado do TCD, parece que dá a sensação, não sei se de todo mundo, mas a minha sensação às vezes é que como se você existisse para ver as outras pessoas viverem. Porque não tem muita oportunidade, né? Não tem tantas vivências assim. E na internet é tudo muito incrível, né? Uma vida perfeita, viagens luxuosas e aquilo, coisas acontecendo o tempo todo e você para pra sua vida e fala assim, poxa, o que tá acontecendo? Tantos anos entra dia, sai dia, parece que nada acontece e tudo do mesmo jeito a vida inteira. Então eu acho que o lado da gente pensar e refletir mais sobre isso do que tanto pelos comentários das pessoas. Nossa, tô ficando emocionada aqui, gente, que depoimento. Bruna, você é um ser humano ímpar, né? Eu não sei se a gente pode falar os nomes das marcas, mas eu sei que você tem sido procurada por muitas delas. Eu queria que você falasse se ainda você encontra barreiras, porque você falou sobre o mercado da beleza e você vem sendo procurado por essas marcas. Eu queria que você falasse da importância dessa representatividade, Sim. né? Que eu acho que é muito importante. Mas e para quem não nasceu aquariano? Ai, minha filha. Pois né? Fala todo de aquariano, né? Nada de aquariano. Enfim, eu quero que você fale da importância da representatividade, porque eu acho que é um caminho que tá começando. A gente ainda está engatinhando nesse caminho, muito. Né? Mas eu gostaria que você desse um recado para essas pessoas que querem, mas que não sabem como. Agora você falou de furar a bolha, né? Como que elas fazem justamente para furar essa bolha? Eu não acredito que para furar a bolha específico tem uma receita de bolo. A rede social, a gente pensa que sabe, mas no fim das contas a gente não sabe de nada, né? O que acha que a gente dá certo, no fim das contas não dá. E o que você pensa que não vai dar em nada, eu tô filtro aí, donda. História. Desse jeito. Mas agora sobre as marcas, eu faço publicidade com a Natura. Recentemente eu acabei de voltar de São Paulo com a viagem aí da Avon, a marca. Me chamou para conhecer toda a fábrica, que agora é a mesmo dono, né? Natura e Avon são da mesma empresa. Saiu de Nova York, tá em São Paulo, do Cajamar.
Então, recentemente eu fui por conta de uma publicidade no TikTok, que agora eu estou lá também. E esse vídeo eu ganhei como um dos melhores engajamentos do grupo da qual eu participava. Eram umas 200 pessoas, mais ou menos, e eu fui uma das primeiras. Então, assim, agora sobre a representatividade ainda tá engateando mesmo, como você diz. Tem muito que melhorar. Eu já tô no mercado há 5 anos e, assim, as oportunidades, elas não vêm. Elas não vêm, sabe? É só mesmo a Natura, agora a Avon, mas, assim, marcas nacionais, internacionais, que muitas vezes a gente grava vídeo, fala sobre, a marca até gosta e tudo, mas na hora de contratar, sempre é uma outra pessoa padrão Uhum. e nunca um TCD. E isso é muito fácil, basta você olhar alguns segundos nas plataformas digitais de diferentes marcas nacionais e você não vai ver nenhum TCD ali. Uhum. Nenhum. É verdade. E ela falando assim, a gente se atenta para o mercado de trabalho, É. né? Porque Exato. uma coisa é você fazer a publicidade, outra coisa é você ser empregada daquela marca e Exato. receber Exato. realmente assim um salário para fazer aquilo, né? Exato, isso é como um todo, no mercado de trabalho em geral. Independente se é na publicidade, se é no Sim. escritório, se A gente vê como o capacitismo tá em todo lugar, né? Tipo todo assim, lugar. vamos curtir, tadinha, que bonitinha, né? Exato. Mas na hora de Superação e fato, tal, faz né? coraçãozinho e tal, mas na hora de Isso. contratar de fato, Não contrata, eles não querem o contrata. padrão, né? Isso, o padrão ainda é mais valorizado. E isso é muito fácil. Pode ser com marca grande, marca pequena. Eles não pensam o mínimo para que uma pessoa perceber. Tanto consome a marca quanto trabalha para a marca. Sim. Porque a acessibilidade é zero. É. Né? Ele desenvolve o projeto, fica anos para desenvolver alguma coisa, mas uma embalagem ou uma fórmula de um produto tem zero acessibilidade para que as pessoas usem. E isso é sobre qualquer tipo de deficiência, não é só a minha, né? É deficiência visual, que não tem nenhuma identificação das embalagens para conseguir decifrar o que é cada categoria. Então, assim, é muito complicado. É uma invisibilidade muito grande ainda, em pleno 2025, né? Você sente solidão? Às vezes sim. Às vezes sim, porque é como se a gente tem que provar o tempo todo que é capaz. A gente sabe que é capaz, mas as pessoas não dão a oportunidade. Tipo assim, modo recebido. Isso até os recebidos é muito difícil de conseguir. Mas, assim, por mais que é importante, o recebido é uma forma, né, de reconhecimento e tal. Mas não paga boleto, né, gente? É. Não. Não paga boleto. Então, assim, precisa mesmo eles abrirem a mente e começar, de fato, as contratações mesmo. Mandarem Pix. Isso, o famoso PIX. Né? Porque o perfil grande a gente tem, a comunidade fortalecida a gente tem tudo. Uhum. Tem pessoas que trabalham hoje em dia, assim, não desmerecendo o trabalho delas, mas às vezes muito mais abaixo do que você e simplesmente pelo fato de ter uma beleza padrão. Entendeu? E Bruna, acabou que a gente se conheceu por causa da odontologia, Sim, né? Então, a gente sabe que devido à sua condição, você requer uma assistência frequente médica, odontológica. E eu queria saber se esse encontro, né, ali com primeiro a professora Maria, o professor Virgílio, muitos anos né, há ali. muitos anos, e agora a gente tem a oportunidade de estar ali com você também. Como que isso também impacta, né, na sua saúde, na sua autoestima? Você acha que fez diferença Com essa certeza. assistência odontológica especializada para você? Sim, a minha síndrome, vocês melhores do que eu para explicar, né? Ela é muito rara e não tem tratamento. O único tratamento, pelo menos que eu faço, é a questão odontológica. Então, assim, não é sobre estética. Uhum. Em primeiro lugar, é qualidade de vida. Até porque, devido à minha síndrome, tem a hiperplasia gengival, né? Me corrija se eu estiver errada. Então, assim, se não fizer esse acompanhamento, essas cirurgias, assim, não tem como alimentar, higienizar, então é qualidade de vida mesmo. E ter pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de problema é fundamental. Que bom, fico feliz. Fico feliz de ter cruzado, né, as nossas Sim, histórias e a sim. gente poder aí colaborar com Ter a você. empatia, né, com o paciente, para que ele se sinta à vontade, que às vezes
A gente acostuma com tudo, né? Eu tenho até tatuado na minha mão que tudo passa, tudo nessa vida passa, seja coisas boas, ruins, enfim. Mas ter pessoas competentes, com empatia pelo outro é fundamental. E, Bruna, é tão importante esse trabalho que você faz, né, de conscientização, de estar nas redes sociais, porque já tiveram outros pacientes que chegaram até nós porque viram você. Jura? Sim, e um inclusive chama Bruninho. Olha, deixará. Bruninho. Então a gente vê assim que são pessoas que às vezes estavam se sentindo desamparadas, sozinhas, mas de você divulgar, publicar que, olha, hoje eu fui, recebi um tratamento odontológico. A pessoa falou, nossa, tem dentista que faz isso. Sim. Né? Então a importância de ter o serviço especializado, mas também de ser divulgado. Ser divulgado. Né? Então, assim, a gente vê mais uma importância do seu papel na rede social. Não é só mostrar a questão da autoestima, da representatividade, mas de oportunizar né, assistência para outras pessoas na mesma condição. Exato. E já chegou gente por sua causa lá. Falou, não, eu vi que vocês cuidam da Bruninha, então a gente quer que você cuide dele também. Ai, que bom, fico feliz. E a gente percebe também que a odontologia acaba um pouco negligenciada, principalmente para as pessoas com deficiência, porque às vezes são tantas demandas que existem antes mesmo de a gente pensar na saúde da boca, que quando esses pacientes chegam até a gente já está numa situação de urgência, de dor, de procedimentos mais extensos. Então, assim, primeiro te agradecer, né? Primeiro te agradecer por representar isso até pra gente. E depois te perguntar um pouquinho. Quais são os planos da Bruna para o futuro? O que é que a Bruna pensa? Como ela se programa? Porque, por exemplo, você fala, eu dependo muito da minha mãe ainda. Como a Bruna pensa que será a Bruna daqui a algum tempo? Sim, eu acho que é importante começar, assim, desde o comecinho mesmo, de como eu vim encarar nas redes sociais, depois, né, do nada, assim. Eu pensava em ser muitas profissões. Médica, quando criança eu sonhava em ser médica, talvez pelas idas, né, nos hospitais e tal. Achava lindo, queria ser médica. Aí depois eu pensava ou contabilidade ou juíza. Isso até a influência do meu pai mesmo, que falava que sempre tinha uma personalidade muito forte, que gosta de mandar, então eu tinha que fazer algo que eu liderasse. Vocês entenderam, né? A personalidade. E aí, eu terminei os estudos e acabei ficando meio mal, assim, porque acabou que não tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E anos depois, meu pai acabou falecendo. Então, assim, foi um momento bem complicado para mim. Mas aí eu até tive a oportunidade de fazer uma faculdade com uma médica, se propôs a pagar. Mas é aquilo, eu tava com a cabeça meio mal, eu tinha acabado de perder meu pai, e era online, eu não gostei muito do curso, eu fiz ciências contábeis, um período só. Não gostei, logo depois eu tive que fazer uma cirurgia, que precisava de um repouso absoluto, acabei trancando, e aí eu não voltei mais. Então, assim, pelo fato da beleza sempre esteve presente, as pessoas começam, por que você não posta, né? Ajuda a pessoa a se maquiar, a gente não entende nada de maquiagem. E você gosta de entender de formulações, de como usar e tal. E eu falei, gente, será? Eu, tímida, postar um vídeo, tinha vergonha absoluta de usar isopor. Ninguém nunca viu. Eu me maquiava em casa, sozinha, e saía, tava linda, plena. Como se você maquia com isopor, pronto, não precisava ver. Então, assim, será? Acho que não. E meia-noite eu pensei, você tem certeza que você vai postar? Porque você sabe, é justamente pelo capacitismo, o preconceito, tudo pode estourar, e aí você saber lidar com essa situação. E aí fui como um hobby mesmo, eu nem sabia na época que poderia virar um trabalho, e tudo que virou hoje. Então, hoje eu entendo que é importante estar ali, cada vez mais poder representar não só pessoas com deficiência, mas na mulher em geral que está passando por alguma questão, né, um problema de autoestima, uma depressão, qualquer uma coisa. E eu acho que quanto mais presente a gente tiver, melhor. Seja do tema que for, seja sobre ativismo, eu não me considero uma ativista, eu não quis falar tanto sobre o meu lado PCD, que eu já acho que já é tão chato, né? As pessoas que querem aprender, elas vão lá e vão buscar.
né? Não vai ser eu que vai mudar, não vai ser ninguém. A pessoa tem que ir por si só, a internet está aberta a isso e tá tudo certo. Amiga, show, mulher. É Sabe? um acontecimento. Isso Então, assim, não vai ser eu. Então, hoje, sim, tenho mais consciência da importância de cada vez mais as pessoas estarem, independente se tem as suas imperfeições, os problemas, que não são muitos. Ah, todo dia ser assim? Claro que não. Claro que não, né? A gente se olha, se questiona qual é o propósito, o que você está fazendo aqui, né? Qual a sua demanda, qual que é a diferença que você vai fazer. Mas a gente segue, vai seguindo um dia de cada vez. Que bacana. É. Bruna, eu quero te agradecer demais de ter vindo aqui, né? Ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar conosco. A gente poderia passar horas aqui te ouvindo. Que aula de, sabe, civilidade, de tudo. Você deu autoestima. Nossa, parabéns pelo seu trabalho. Ela gosta do Isso Meiga, né? Pois é. Ela fala, ai, tímida, mas você tem uma meiguice. Ninguém acredita que eu sou tímida. Não, mas você tem uma meiguice, assim, que tá intrínseca ao seu ser mesmo. Então, obrigada. E deixa uma mensagem final para os seus seguidores, para quem está nos ouvindo, né? O que essas pessoas podem fazer para transformar a realidade deles, como você fez? Acho que, assim, se olhar no espelho com mais autoconfiança, acima de tudo. Você olhar, se enxergar, se aceitar. Acho que a aceitação é o primeiro caminho, né? Como eu disse, não é fácil. Tem dias e dias, tem dias que a gente dá, né? A gente tá revoltada mesmo e tá tudo certo. Tem dias ruins também. Mas não se privar de nada. Assim, esteja no lugar, quero ir num salão X. Não vou porque tenho deficiência, ou minha aparência não é tão legal, ou tenho uma roupa tal, não vou. Não, gente, a gente tem que ir sim, a gente tem que ocupar os lugares sim, estar onde a gente quiser. O mundo já não acredita na gente, e se a gente não se acreditar, assim, ninguém mais vai. Então eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de empatia para nós mesmos e entender e procurar um propósito, de forma geral. E as fofocas vão rolar agora? Não sou uma pessoa de fofoca. Bruna, eu queria muito te agradecer por esse Obrigada pelo momento. convite. Eu me emocionei realmente com várias das suas falas, porque às vezes a gente se encontra na correria do consultório e nem sempre a gente tem condições de aprofundar em todas as pessoas. Você sabe que assim, o quanto é corrido. Então, eu queria te agradecer muito. Obrigada. Eu já queria te dar uma missão, me ensinar a fazer esse olho de gatinho. Porque eu toda vez que eu começo a fazer o tal do gatinho, tem borra tudo, eu desisto dele. Não pode desistir, esse é o primeiro erro. Passo um lenço umedecido e vou com olhos lacrimejantes, porque primeiro entrou tudo dentro do meu olho, depois não consegui mesmo. Então, você vai ficar me devendo uma aula sobre esse olho de gatinho, tá bom? Eu queria te agradecer, você é uma pessoa ímpar. Obrigada. Desde sempre a gente, assim, de te olhar lá na clínica e meio a todos os pacientes, você ilumina os lugares que você tá. Então, eu queria te agradecer muito. Te dizer para você continuar, apesar das dificuldades, porque eu acho que é isso. A gente precisa não só de pessoas com deficiência que ocupem esses lugares, mas de mulheres, porque a gente fala sobre essas interseccionalidades e é óbvio que para uma mulher com deficiência é mais difícil. Mais difícil. Entendeu? Então, a gente que vê as mulheres sendo delegadas a lugares que elas não se sentem bem naqueles lugares, que elas consigam realmente, né, furar todas as bolhas e estar nesse lugar. E é muito importante também mulheres, não só mulheres, mas sem deficiência nenhuma, começarem a cobrar e a entender essa necessidade que a gente tem, de fato, viver num mundo mais inclusivo, não só da boca para fora, ou em datas simbólicas, né? E acho que quando todos começarem a falar, é melhor do que a gente mesmo tendo uma deficiência, para que molde a visão mesmo das empresas, enfim, de qualquer oportunidade que vier.
Hoje foi lindo. Foi E maravilhoso. Bruna, antes da gente finalizar, fala onde que as pessoas te encontram, o seu Instagram, faz o seu merchan. Tá, sim. Eu estou no Instagram, no TikTok, onde são @MakeBruRodrigues. Podem ir lá que vocês terão várias dicas de maquiagem de forma prática, fácil, e é isso. Vamos embora se introduzir cada vez mais. Vamos lá, devagarzinho. Arroba MakeBruRodrigues, isso, nas duas redes. Que linda, você tá maravilhosa. Obrigada. Tá impecável. Tá impecável. E nós queremos agradecer vocês que nos acompanharam em mais um podcast. Dá o seu like, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e te espero no próximo Special Talk. Amigo, próximo eu vou aprender a falar tudo isso. Então né? tá. Eu me embolando tudo. Gente, esse foi o Special Talk de hoje com a Bruna. Foi maravilhoso. Obrigada A pelo gente se convite. encontra no próximo, tá? Tchau, tchau. Tchau.